não boto, bastante gente assiste a gravação, fiquei bem impressionado, assim. Tem atividade no presencial também. Tem. Inclusive, quando tem aula presencial, a recuperação é lá no presencial, inclusive. Eu falei para vocês, tá? Até deixa eu falar um pouco disso. Falei para vocês que a recuperação ia ser um pouco mais para frente, ela vai ser efetivamente um pouco mais para frente, e vai ser dividido de 2 em 2 unidades curriculares, tá? Então, por exemplo, para quem não ficou recuperação na primeira e na segunda, vai ser feita a prova junto, né? Então, da primeira e não a mesma prova, né? Mas vai ser feita na mesma data. Mas daí vocês vão ser avisados aí nos grupos, a monitora vai avisar, vai passar a orientadora pedagógica avisando. Então, fiquem tranquilos, tá? Não precisem ficar preocupados, tá bom? Mais para frente aí vocês vão ser avisados dessas datas aí das recuperações. A prova deve ser referente até a página 78. Eu não sei qual é a página 78, Luiz Carlos, mas é referente ao conteúdo que está lá para estudar durante a semana, tá? Vou mostrar para vocês já. Tá? O questionário avaliativo dessa unidade curricular já está aberto, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu ficar falando aqui e não mostrar também não adianta de nada, né? Então, pessoal, a estrutura aqui dessa unidade curricular, né? Ela é igual às outras, né? Não muda muita coisa. Tira dúvidas, né? Tudo isso, grupo do WhatsApp, plano de estudos, né? Apresentação do tutor, apresentação do monitor, cronograma escolar, né? Mas vocês têm que focar aqui nesse carinha aqui, né? No plano de estudos, né? É onde vocês vão saber. Entendi, Carolina, entendi. O plano de estudos é onde vocês têm que focar para saber o que vocês têm que estudar na semana, né? Então, esse plano de estudos vocês têm que acessar na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira, para vocês ficarem a par do que vocês têm que estudar. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Aqui é o vídeo de apresentação minha do monitor, é o mesmo vídeo, né? E aqui o cronograma para vocês saberem, né? Quando começa e quando termina as unidades curriculares. Então, aqui tem a webconferência, né? Terças-feiras, das 8 às 10. O Tira Dúvidas, né? Padrão. Os materiais didáticos que vocês precisam estudar. Os materiais complementares, que é onde eu vou postar tanto os slides quanto a gravação da aula, né? E o questionário avaliativo, né? Se atentem, ó, para a data do questionário avaliativo, né? Então, ele abriu dia 8, semana passada, e vai ficar aberto até o dia 21, tá? Nesse caso aqui, já está com aquela extensão de data, tá? Tem bastante coisa para estudar. É porque é uma UC um pouco maior do que a outra, né? Ela, em vez de ter uma semana, são 2 semanas. Então, ela é o dobro do tempo da outra, né? Então, ela já está com aquela extensão de data, né? Então, eu já coloquei com aquela extensão de data que semana passada eu não tinha conseguido. No final, conversei com a minha chefe, com a minha líder, consegui. Até ontem, né? Daí fechou. E aí, a de hoje, a gente combinou de deixar até o dia 21. Então, tem aí mais uma semaninha para vocês fazerem, tá? Como eu sempre falo, tá, pessoal? Façam o questionário avaliativo com calma. Ele já está configurado com 3 tentativas, tá? Não vai dar, Jéssica. Dessa vez não vai. Eu vou tentar, mas eu não garanto. Tá? Olha só, os slides da atividade que tem para fazer. Tá? Eu acho que tu não consegue imprimir o livro, Alisson, mas tem que ler o livro. Porque, como eu falei, acho que eu falei lá na primeira unidade curricular, na primeira aula que a gente teve, né? Que a gente, dependendo da unidade curricular, eu não consigo falar de todos os assuntos aqui na aula, né? Consigo falar sobre alguns, né? Então, que assuntos que eu foco aqui na webconferência, né? Assuntos que vão aparecer no questionário avaliativo. Quando for unidade curricular que tem aula presencial, assuntos que vão aparecer no presencial, essa não tem, tá? A próxima vai ter, mas essa não tem. E assuntos que eu acho que vocês têm mais dúvida, tá? Onde vocês vão ter mais dificuldade. Então, são esses que eu trago. Mas no livro, né, óbvio, vai ter muito mais coisa, né? Muito mais exemplos. Às vezes, muito mais assuntos. Por isso que é importante vocês estarem sempre consultando o plano de estudos. Aqui, sim, diz tudo o que vocês precisam estudar durante a semana, né?
Porque vocês imaginem, ó, a unidade curricular, ela tem 40 horas, né? Sendo as 40 horas EAD. Só que a gente tem aqui na webconferência 2 horas na terça, essa terça, e 2 terça que vem. Então são 4 horas. E aí sobram 36 horas. Essas 36 horas são as horas que vocês têm para estudar aí na casa de vocês, que é tempo suficiente, né? Se vocês conseguirem dividir um pouquinho por dia, é tempo suficiente para vocês estudarem todo o assunto, tá? Então, aqui pesquisa de satisfação, né? Abre dia 16 ainda, então não precisa se preocupar. Eu vou abrir o plano de estudos aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir ele aqui para nós. Não, botei errado, peraí. Aqui, plano de estudos. Aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem o plano de estudos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Dividido aí em 2 semanas, tá? A gente tem aqui dividido para vocês estudarem essa semana, tá? Elementos da comunicação, níveis de fala, comunicação, textos técnicos e softwares de escritório, né? Com esses capítulos aqui, ó, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, que ele tem um pulo nos capítulos, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e pula para o 6. Por que que tem esse pulo? Porque tem questões no questionário avaliativo que precisam do capítulo 6, tá? Então, por isso que ele dá esse pulo, para vocês estudarem durante a semana todos esses 5 capítulos aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 6, e aí terem condição de fazer o questionário avaliativo, certo? Aí, semana que vem é o capítulo 5, que é informática, o 7, internet, o 8, segurança da informação, e o 9, comunicação em equipes de trabalho, certo? Então, para essa semana, vocês têm que estudar tudo isso aqui, da página 15 até a página 78. Não é muita coisa, tá, pessoal? Se vocês dividirem certinho aí durante a semana, tá? A maior parte desses temas aqui eu vou conseguir trazer hoje. Eu acho que eu não consigo trazer só o software de escritório, mas para dar um enredo do software de escritório, eu trago ele um pouco semana que vem para vocês, tá bom? Mas fiquem sabendo que vocês têm que estudar tudo que está aqui essa semana para poderem fazer aí o questionário avaliativo. Fechou? Alguma dúvida ainda, pessoal? Ou vamos começar? Isso, a prova é referente ao assunto que está ali na semana 1, certo? Tá aqui. Se eu consigo. Fechou? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou vamos começar? Começamos? Então vamos lá. Então, pessoal, bem-vindos aí à nossa primeira webconferência de 2, né? Então é a primeira e a penúltima, de introdução à tecnologia da informação e comunicação. Então é bastante assunto, né? Então, pessoal, vou apresentar para vocês o objetivo dessa unidade curricular, né? Falar um pouquinho aqui do que a gente vai ver. Já falei sobre a agenda de estudos, né? E o objetivo geral dessa unidade curricular é o quê? Né? Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas TIC, né? Que é sobre tecnologia da informação e comunicação, né? Interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados no processo de comunicação do trabalho, né? Então, isso seria basicamente o objetivo de tudo que vocês vão estudar durante essa unidade curricular, tá? Já falei do plano de estudos, né? Consultem o plano de estudos sempre na segunda-feira ou no domingo à noite ali, dá uma olhada para saber o que vocês têm que estudar durante a semana. E aí a gente começa falando um pouquinho sobre comunicação, né? E aí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre comunicação, eu trago basicamente o conceito de comunicação. Que comunicar significa o quê? Tornar uma informação comum entre o emissor e o receptor. Então, a primeira coisa que eu falo é que, para ter sentido a comunicação, nós temos que ter um emissor e um receptor. No caso agora, o emissor aqui sou eu e o receptor são vocês, 80, 90 pessoas
que nós temos, então nós temos um emissor e 90 receptores, né? E através da comunicação, nós temos, né, alguns elementos de comunicação, certo? Que é o emissor, quem emite a mensagem, o receptor, que é quem recebe a mensagem, o meio aonde isso é transmitido, então pode ser pelo ar, vamos dizer assim, né, quando a gente está falando presencialmente, pode ser aqui hoje pela internet, né, como eu estou falando para vocês, pode ser por meio de uma carta, enfim, vários meios, né? Tem a mensagem que se quer passar, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos dizer assim que o emissor, ele codifica uma mensagem, né, do jeito que ele vai falar, ele passa esse código, né, que seria a mensagem, e o receptor decodifica essa mensagem, né? Então, ele entende essa mensagem, tá? E aí, essa mensagem ela tem que ser passada com muita clareza, né, pessoal? E essa imagem, ela mostra isso, né? Da falta de clareza ou problema de a mensagem não ser passada de maneira correta é essa aqui, por exemplo, ó. Um cara fala para o outro, você vai ser promovido, e ele ouve, né, outra coisa, como, meu Deus, vou ser demitido, né? Porque as palavras promovido e demitido, elas têm uma proximidade fonética, né? No ouvir são relativamente parecidas, que se tiver um pouco de barulho pode acabar atrapalhando isso, beleza? E aí, pessoal, a gente tem aqui o emissor, pode ser um escritor, pode ser um falante, uma pessoa, um locutor, um professor, qualquer pessoa, né? Aqui nós temos o canal qual, né? Essa mensagem é passada, aí pode ser a palavra falada, pode ser a palavra escrita, pode ser essa informação passada por meio de gestos, por meio de sinais, por meio de sons. Por exemplo, quando a gente está andando na rua e ouve uma sirene de uma ambulância, por exemplo, a gente sabe por meio de som que aquela sirene está pedindo passagem para os carros, né? Então isso também é emitir uma mensagem, não somente falando, né? Mas tem outros jeitos de a gente fazer isso. Por meio de cores, por meio de desenhos, né? Então existem vários canais para a gente expressar as nossas mensagens, né? E aí o receptor recebe essa mensagem, independente do meio, e busca entender a mensagem, beleza? E aí, pessoal, dentro, como eu falei, da comunicação, nós temos alguns elementos que são importantes, tá? O primeiro é o emissor, né? O emissor é o mais importante, né? O emissor é a pessoa que faz a emissão ou o fornecimento da mensagem. É da onde a mensagem parte, ok? O segundo é o receptor. O receptor é a pessoa que faz essa recepção dessa mensagem, certo? A recepção dessa mensagem, ela pode ser conhecida também como o destino da mensagem, beleza? Então, o receptor faz esse papel. O terceiro elemento da comunicação é a própria mensagem, né? Então, é a informação que é passada entre o emissor e o receptor, certo? O quarto elemento importante da comunicação é o canal. O canal é o meio que vai possibilitar a transmissão da mensagem entre o receptor, entre o transmissor e o receptor. E aí a gente viu antes ali, né, que existem vários meios para a gente passar essa mensagem, certo? Outro elemento importante é o ruído, né? O ruído é o que causa esse tipo de problema aqui, né? Que a gente ouve uma coisa e a pessoa fala uma coisa e a gente ouve outra coisa, certo? Então, ruído é a interferência indesejada que pode causar essas alterações imprevisíveis na mensagem que o emissor está passando. Outro elemento importante é o código, né? Que está relacionado com a forma como essa mensagem é encaminhada. E por último é o feedback, né? O feedback é a resposta à mensagem enviada, a informação de retorno, né? Então o emissor emite uma mensagem, o receptor recebe essa mensagem e depois o receptor envia o que o receptor responder, a gente chama de feedback, né? Então vou dar um exemplo da área de segurança do trabalho, né? Então a gente, por exemplo, vai fazer um treinamento, né? Então a gente sai de receptor, né? Dá o treinamento, o emissor emite o treinamento, o receptor
recebe o treinamento, certo? E aí depois ele aplica aquele treinamento e dá o feedback para quem passou o treinamento, dizendo se serviu, se não serviu, se ajudou, se não ajudou. O canal é o meio que a mensagem vai... É o meio onde a mensagem vai ser enviada. Por exemplo, pode ser escrito, falado, sinais, sons, cores, etc. E o código é basicamente a própria mensagem, tá? A própria mensagem é o código que eu estou tentando enviar. Fechou? Deu para entender? É que o jeito que está escrito ali está meio confuso mesmo. Depois eu vou arrumar, tá bom? Arrumo para vocês. E aí, pessoal, dentro da comunicação, a gente tem alguns níveis de fala, que a gente diz, né? Quais são os níveis de fala? Então, quando a gente fala de níveis de fala, tá? A gente está falando basicamente em 3 níveis de fala: linguagem coloquial, gíria e linguagem culta, tá? Na linguagem coloquial, é a linguagem que a gente emprega no nosso cotidiano, onde vão ter não vai ter um emprego correto do português. A gente omite, às vezes, alguns plurais, né? Acaba emitindo isso, né? E não obedece à norma culta da língua, tá? Quando a gente não obedece à norma culta. Geralmente, conversa entre colegas de trabalho no mesmo nível, amigos, lá quando vai fazer um churrasco, quando faz uma reunião de família. Então, a linguagem que a gente usa nesses locais é a linguagem coloquial. Depois a gente tem a gíria, né? A gíria normal, né? A gíria são expressões que são criadas por um grupo social ou ainda por regiões do país. Então, vou pedir para vocês aí. Qual é a gíria que vocês mais usam no dia a dia de vocês? Escrevam no chat aí para mim. Desligar o meu aquecedor aqui que esfriou. Que esquentou esse. Mano, tá? Uai, tá ligado? Ave Maria, Sá, véi, ué, Sá. O que é Sá? As outras eu sei o que é. O que é Sá? Comborra? O que é comborra também? Também não sei. Ah, é bacana o Sá, tá? Entendi. O louco, tá? O Rony botou ali comborra. O que é comborra, o Rony? Tá na roia, o Aissô tá maluco, é nóis, lá ele usa bastante, né? Pegou bem o lá ele. Devera é de verdade, né? Oxente, que doideira, mano, putz grila. Aqui a gente usa putz grila também. A graça, oxe. Aqui no sul a gente tem uma que é bem comum, né? Que é o bar. O bar com borra é tipo uma pessoa muito feia e fala feio com borra. Ah, entendi. Para dar ênfase em alguma coisa, né? Isso, cara, exato, Davi. Cada região tem o seu dialeto, né? Aqui no sul a gente tem o bar, né? O bar. E o problema do bar aqui pra gente é que o bar ele pode ter várias conotações. Isso vai depender do tom de voz e do jeito que tu fala o bar, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se acontece alguma coisa ruim, a gente fala bah nesse tom de voz. Se acontece uma coisa boa, a gente fala bah assim, certo? E se a gente tem alguma dúvida, a gente fala bah. Então, dependendo da entonação do que a gente tá falando, o bah muda, né? Então isso é muito engraçado, assim, porque fica até... Janho a gente usa também algumas vezes. O bar é engraçado, porque muitas pessoas não entendem, né? Então, pô, o cara fala bar para tudo, não faz sentido, né? Barbaridade, tchê, mas daí aqui gurizada em Santa Catarina a gente usa, principalmente aqui no sul. O bar é igual ao ai, né? É a mesma coisa. Mas o barbaridade tchê é mais no Rio Grande do Sul, tá? Aqui em Santa Catarina a gente não tem muito costume. Só as regiões de fronteira, né? Mas em Santa Catarina a gente não usa muito barbaridade. Por exemplo, em Florianópolis, que é a capital, eles têm, no próprio estado, aqui em Santa Catarina, em diferentes regiões do estado, a gente tem a própria língua, assim. Em Florianópolis, eles falam de um jeito, aqui para o sul a gente fala de outro, no oeste eles falam de outro e no norte eles falam de outro. Daí, verdade. Eu uso muito daí. Daí, aham.
É verdade, o daí eu acho que talvez seja a mais usada, tá? O daí talvez seja a mais usada. Tem uma outra expressão que a gente usa aqui também, que é o segue reto toda a vida. Tipo, ah, tu vira aqui, vira ali e segue reto toda a vida, né? Aqui a gente usa bastante essa também. Lembra da Bozê, né? A Bozê, né, que era a empregada lá do Toma lá da cá, né? Falava não sei o que daí. Daí é mais do Paraná, mas a gente usa bastante aqui também. É, em Curitiba usam bastante, né? Em Curitiba eles têm umas palavras diferentes, né, do normal, tipo, esse tempo eu fui para Curitiba, aí salsicha lá é vina, eles não chamam de salsicha. Aí tu fica até entender. Tipo assim, padaria eles chamam de pane, sabe, em Curitiba. Daí tu não entende. No Rio Grande do Sul também tem uma abordagem diferente, porque, por exemplo, Porto Alegre, que é a capital, eles falam de um jeito e as outras cidades falam totalmente diferente, assim. Dá para perceber quando a pessoa é de Porto Alegre. Bem engraçado também. Então tá, pessoal. Daí nós temos a linguagem coloquial, subir para riba, descer para baixo também. E aí a gíria, né? São essas expressões aí que a gente conversou sobre. E aí, pessoal, nós temos por último aqui a linguagem culta, né? Então, essa linguagem culta portuguesa, ela é, né, oriunda do latim, porque nós estamos, né, um país latino, né? E se chama um país latino por causa do latim, né? Não sei se todos tinham essa informação, mas é por isso. E aí, a linguagem culta, ela tem algumas características aí em particular. Primeira característica é que ela segue a norma culta, né? Segue a gramática da língua portuguesa. Ela é bastante utilizada em situações formais, então reuniões onde a gente vai participar, né? Eu, por exemplo, dando aula para vocês, eu não uso bem a linguagem culta, porque senão a aula fica chata, né? Então eu tento ser um pouco mais coloquial, como se nós estivéssemos assim juntos, né, conversando. Ela é mais polida, né? Procura usar os verbos de maneira correta, o plural de maneira correta, né? Tem uma seleção cuidadosa das palavras e é a norma que a gente aprende na escola, lá nas aulas de português, né? É a linguagem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, de comunicação e linguagem? Ou tudo certo? Tudo certo? Então tá. Então agora nós vamos passar um pouquinho, depois da linguagem, né? Vamos passar para os textos técnicos, né? Quais são e quando a gente deve usar cada texto técnico, beleza? O primeiro texto técnico que a gente vai falar é o relatório, né? Então, primeira pergunta: quem de vocês aqui já fez um relatório? O Daniel botou a carinha chorando. Nunca fez? A Jéssica nunca fez. Mais alguém? Já fez? Nunca fez? Nunca fez? Tawane já fez? Já fez. Não, nunca fiz, eu não. Então tá. O que, que é um relatório, né, pessoal? O relatório ele é um gênero textual, né, previsto aí na língua portuguesa. É complicado. Ó, o Davi disse que faz todo dia. Tô sozinha, né? Nunca fez. É, bastante gente nunca fez, né? Engraçado. Porque o relatório é muito utilizado nas empresas, né? Então, pessoal, é um gênero textual aonde a gente vai expor, né, todo o que ocorreu dos fatos que a gente está querendo expor ali, né, para a pessoa que vai usar aquele relatório. Então, por exemplo, tá? Vocês vão fazer uma inspeção de segurança lá no local de trabalho. Então, vocês vão lá olhar se o extintor está no lugar correto, se as pessoas estão usando EPI, se as pessoas estão trabalhando de maneira correta, se não tem locais obstruídos, né? E depois disso, vocês vão escrever um relatório dizendo que vocês foram até o local, observaram os extintores, estava tudo ok, observaram os EPIs, estava tudo ok, observaram as passagens, estava tudo ok, não tinha nada obstruído, né? Então, isso é um relatório, né? E aí vocês vão enviar ou arquivar, né, para as pessoas interessadas, né? Então, por exemplo, por chefe, para um superior, para um líder, né? Ou para o próprio colega de trabalho, né? Ou apenas para vocês documentarem o trabalho de vocês, né? Para dizer, ó, dia tal eu fiz isso e está aqui o relatório, né? Caso um dia precise, né? Porque, pode ser que dê um acidente de trabalho um dia e aí foi falta de EPI o problema, né? Mas daí vocês têm como provar que vocês foram lá, olharam, viram que estava o EPI, tá tudo certo, tá?
É uma lista de compra, mas você não compra. Você checa, tá tudo ok. É quase isso, Daniel. Tem um outro documento que é exatamente isso que está fazendo. A Reni falou que já teve uma matéria de comunicação e está lembrando. Exato, é isso aí. Livro de ocorrência é outra coisa. Livro de ocorrência é onde vai ser registrado, né, tudo o que ocorreu lá no dia de trabalho, no local de trabalho, tá? Ou se ocorreu um acidente ou algo assim. Repito. Então, o relatório é um documento, né, onde a gente vai relatar, né, ou expor tudo o que aconteceu de fatos aonde a gente foi fazer algum tipo de trabalho, ou uma inspeção, ou uma entrega de EPI, ou uma palestra, né? Então, você vai registrar tudo neste relatório, tá? Sabrina falou, eu faço no meu serviço um relatório sobre dados da empresa durante a semana. Perfeito. O relatório, né? Colocando ali todos os dados, tudo certinho. Então, é assim que funciona o relatório, tá? Próximo gênero textual, ata. Alguém já fez uma ata aqui? Ata já é mais complicado, né? Mas pode ser que tenha pessoa. O Daniel já fez. Eliane aí também. Ó, bastante gente até. Eu acho que eu nunca fiz uma ata. Não, já fiz uma ata, já fiz. Fiz várias atas, na verdade, estava lembrando agora. Mas já vi em reuniões, perfeito, Sabrina, exatamente. Esse é o propósito da ata, né? Então, qual é o propósito da ata, né? As atas, elas são elaboradas durante uma reunião, certo? E elas servem para registrar as informações e decisões tomadas durante aquela reunião para que seja possível consultar posteriormente, né? E também, né, pessoal, para não ficar aquele negócio assim, ah, foi falado na reunião e não foi feito, certo? Aí fica, não, mas não falaram na reunião. Aí tu vai lá, pega a ata e diz, ó, tá aqui no papel que foi falado. Então deveria ter sido feito, certo? Então a ata é um documento resultante de uma reunião, certo? Então vai ficar uma pessoa durante a reunião registrando tudo que é falado, tudo que é decidido, né? Depois ela passa essa ata ali para o computador, vamos falar assim, né? Digitaliza essa ata e manda para todos os participantes daquela reunião. Desculpa, gente. Daquela reunião, para que todos tenham aquela ata guardada ali. Beleza? Próximo documento técnico. Memorando. Quem que já escreveu um memorando? Agora vai diminuir cada vez mais, porque são textos mais específicos. Não, esse até agora ninguém. Não. Não. Nunca nem viu. Não. Esse eu acho que eu também nunca escrevi um memorando. O que é o memorando, pessoal? O memorando, ele tem o objetivo de abordar alguns assuntos rotineiros da empresa, tá? O que isso quer dizer? O memorando é um documento aonde você vai falar de alguns assuntos que sejam rotina da empresa, mas que todos precisam saber. Vou dar um exemplo. Vocês. Tá meio obsoleto, Carolina. Tá. Mas ainda tem algumas empresas que usam, tá? Por exemplo, vocês precisam comunicar aos funcionários o dia de entrega de EPI. Então, vocês escrevem um memorando, né? A vantagem do memorando é que ele não tem uma estrutura aí que é padronizada, né? Ou algo assim, né? Ele é um documento mais formal, certo? Mais informal, desculpa, que vai passar algum tipo de informação. Então, por exemplo, o dia que vai ser entregue os EPIs. Então, vocês vão sentar, escrever um memorando, né? No dia tal, local tal, será entregue os EPIs para todos os funcionários da empresa da hora tal até a hora tal. E aí vocês disparam por e-mail para todos os funcionários da empresa, certo? Isso é um memorando, certo? É algum aviso de uma rotina que acontece dentro da empresa. Beleza? Então, isso é basicamente um memorando. Show? Próximo gênero textual. Resumo. Aí o resumo, pessoal, é mais para trabalhos acadêmicos, né? Alguns relatórios também têm resumos, tá? Então, qual é o objetivo do resumo? Deixa eu até abrir
Vou mostrar um resumo para vocês. Espera aí. Vou abrir de novo o meu trabalho de mestrado para mostrar para vocês. Foi para vocês que eu mostrei meu trabalho de mestrado, né? Boa noite, Jean. Tudo bem? Foi, né? Tá. Então, vou mostrar o resumo para vocês terem uma ideia do que é, tá? Vou mostrar para vocês o meu resumo, né? Para vocês terem uma ideia. Então, o que é o resumo, né? O resumo, ele tem como objetivo, pessoal, não tá abrindo. Abriu. O resumo, ele tem como objetivo, né, esquematizar algum conteúdo. Então, ele vai pegar um texto grande e vai reduzir para que a pessoa que se interesse por aquele documento, ela não precise fazer a leitura íntegra do documento para descobrir o que tem lá dentro, né? Então, só lendo o resumo, ela já consegue entender e ver se realmente tem sentido para ele aquele documento. Então, deixa eu mostrar para vocês o meu resumo aqui. Peraí. Então, por exemplo, tá? O resumo do meu trabalho de mestrado é esse aqui, ó. Então, aquele trabalho que eu mostrei para você, na escola é bem comum. Aquele trabalho que eu mostrei para vocês de 98 páginas tem esse resumo aqui, né? Então, por exemplo, se vocês procurassem um trabalho que vocês precisassem consultar, né? Vocês não precisam ler o trabalho inteiro para descobrir o que tem lá dentro. Então, vocês vêm, leiam o resumo, certo? E vê se interessa ou não. Então, por exemplo, ó, um dos componentes, por exemplo, o nome, né, o nome da dissertação de mestrado é Influência de parâmetros fotogramétricos na inspeção tridimensional externas de risers flexíveis. Daí eu venho para o resumo. Um dos componentes importantes durante a exploração de petróleo, desde a abertura do poço até o seu fechamento, é o riser. Estes são tubos com diversas camadas que podem ser rígidos ou flexíveis, desculpa, e tem como uma das principais funções trazer insumos do poço de petróleo até a plataforma. Na região emersa, devido às cargas de trabalho e à exposição ao tempo, podem sofrer atritos, amassamentos, torções, dobramentos e corrosão. Inspeções programadas são realizadas por escaladores industriais, de forma a garantir sua integridade, correto funcionamento e prevenir problemas que ponham em risco sua estrutura e o meio ambiente. Alguns problemas desse modo de inspeção são alto custo, periculosidade, a qual o operador está exposto, a alta demanda de tempo para realizar a inspeção e a dependência da subjetividade de quem realiza a tarefa. Atualmente, tem-se usado Remotely Piloted Aircraft System, drone, tá? É só uma palavra bonita para drone. Equipado com uma câmera para realizar a inspeção visual deste componente. Para realizar a medição quantitativa dos risers com RPAS, né, que é o drone, pode-se utilizar a fotogrametria, uma técnica óptica de medição sem contato, capaz de reconstruir tridimensionalmente uma cena através da aquisição e processamento de múltiplas imagens de um mesmo objeto obtidas de pontos distintos, blá, 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 blá. Então, esse aqui é o resumo de um trabalho de 98 páginas, tá, pessoal? Tá bom, Daniel? Sem problema. Então, por isso que é muito importante o resumo, né? Porque aí se vocês fossem fazer um trabalho de riser ou algo assim, como eu mostrei aqui o meu trabalho, né? Vocês não precisariam ler o trabalho inteiro, né? Que é muita coisa, né? Vocês leem o resumo e veem se interessa ou não, né? E aí a gente falou na outra semana, né? Sobre referência bibliográfica, né? A gente conversou sobre isso. E o resumo ajuda muito nisso, né? Vocês lembram que ali no meu trabalho tem um monte de página de referência bibliográfica e muitas das leituras que foram feitas não foram feitas integralmente. Então, por exemplo, vamos dizer ali que tem 15 livros, né? Eu não preciso ler o livro inteiro. Eu leio o resumo de cada capítulo e vejo qual capítulo eu preciso ler para o meu trabalho, né? Então, não preciso, o resumo ajuda muito nisso, certo? Ah, tranquilo, Daniel, sem problema. Então, o resumo serve para isso, tá? Para realmente resumir trabalhos grandes ou textos grandes, enfim, livros, etc. Depois nós temos os textos técnicos, né? Por falar, me babaquei tudo.
Então, pessoal, esses são textos, tá? Que já é bastante voltado para... a gente tem muitos textos técnicos voltados para saúde e segurança do trabalho, e muitos deles vocês vão utilizar no dia a dia de trabalho de vocês, principalmente as NRs, né? Que são as normas regulamentadoras, que também são textos técnicos, tá? Então, o texto técnico, ele é um texto bem específico sobre algum assunto, onde tem uma linguagem técnica bem específica, né? E aí, cada texto técnico vai ter a sua determinada área de atuação, né? Então, o objetivo do texto técnico é transmitir algumas informações técnicas, né? Por exemplo, deixa eu mostrar uma NR para vocês aqui. Vou mostrar para vocês a NR35, que é a NR de trabalho em altura. Peraí, deixa eu abrir aqui. Trabalho em altura. Ó, então essa é uma NR de todas as NRs, né? Essa é a 35. Ó, ela já começa a NR35, trabalho em altura. Não, da NR... Ah, agora foi a 35, mas podia ser qualquer uma. Todas têm linguagem técnica, tá? Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, ó, o objetivo desta norma. Esta norma estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direto ou indiretamente com essa atividade. Então, pessoal, tudo que eu falei faz sentido já no começo, né? Ele usa alguma linguagem técnica, certo? E ela é bem específica, ó. Estabelece os requisitos e medidas de prevenção para o trabalho em altura. Então, é só trabalho em altura, certo? A linguagem técnica, por exemplo, ó, assegurar a realização da análise de risco, AR, e quando aplicável, a emissão de permissão de trabalho, PT. Então, já começa bem do comecinho, né? Usar bastante linguagem técnica. Então, o texto técnico, ele tem esse objetivo, né? Nos passar informações técnicas sobre algo específico e utilizando linguagem técnica. Fechou? Não, Fernando, não precisa decorar todas, tá? Assim, pessoal, mais para frente a gente vai ver, tá? A gente vai ver todas as NRs, né? Mas aí vocês vão perceber, e se eu for professor, eu vou falar para vocês, né? Eu não sei ainda se vou ser o professor dessa unidade curricular, que a gente vai falar das NRs, que tem algumas NRs que elas são de adoção geral, tá? Então, tipo assim, elas são bem genéricas, que servem para todas as empresas, e aí tem a maior parte, elas são bem específicas. Por exemplo, NR35, trabalho em altura. Se na empresa que tu trabalha não tem nada de trabalho em altura, não precisa saber. Só precisa saber que existe, né? Caso aconteça alguma coisa, tu sabe que existe. Ah, NR... Tem uma NR que é para trabalho, para limpeza de espaço público, por exemplo. Tipo o pessoal que trabalha limpando rua, etc. Essa é uma NR bem específica. Então, se tu não trabalha numa empresa... Não, peraí, Tânia, já te explico. Se tu trabalha numa empresa que não é de serviço de limpeza urbana, né? Não precisa saber CNR, né? Só precisa saber que ela existe. Então não tem necessidade de decorar. Aí quando é que eu decoro, entre aspas, uma NR? Ah, eu trabalho no local que a gente, por exemplo, o pessoal, todo mundo trabalha içado, né? Todo mundo trabalha em altura. Então, da decorrência do dia a dia da gente trabalhar todo dia com isso, vocês vão acabar eventualmente decorando, entre aspas, NR35, né? Porque todo dia tá vendo aquilo, todo dia. Então, né, isso vai depender do local da onde vocês vão trabalhar. A Tânia falou, texto técnico é tipo relatório? Não. O relatório, ele relata algo que está acontecendo. O texto técnico, ele passa informações técnicas, são coisas diferentes, tá? Certo? Sim. As NRs são a Bíblia, né? Do técnico de segurança. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma cacaca aqui. Deu. São hoje 38 NRs. São 38 NRs, mas tem duas que foram revogadas. Acho que é a NR2 e a 7, se eu não me engano. A 2 eu tenho certeza. A 7. Não sei agora. Agora nem da 2 eu tenho certeza, mas tem duas que foram revogadas. Então são 38, tá? E todo ano
a gente vê atualização, a gente vê NRs novas, né? Então isso vai variando, beleza? E aí, pessoal, a 2 foi, né? 27. Ah, tá. Então é a 2 e a 27. Eu sabia que tinha um 7, né? Então, pessoal, para todos esses textos que a gente falou, né? A gente tem normas que regem esses textos, principalmente o texto técnico e o relatório. E aí, quem rege isso é a BNT, que a gente falou semana passada, né? E aí, quais são essas normas que regem isso, tá? É a indicação da folha e o tamanho da folha. Folha branca, tamanho A4. A cor da fonte da letra, que é preta. Aí pode ser Arial ou Times New Roman, né, que é a fonte. E o tamanho sempre 12, certo? Na paginação, a gente vai ter, quando tivermos, né, citações ou legenda, né, com mais de 3 linhas, tamanho 10, se não, tamanho 12. Coloridos, né, somente nas imagens, né, e as margens três em cima, três embaixo e dois nas laterais, certo? Então, essa é a norma da BNT sobre folhas para escrever textos técnicos, beleza? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não? 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 Então tá. Vamos fazer um intervalinho, 10 minutinhos? É específico. Ah, tá. Por que é tão específico? Para que não vire uma salada de fruta, tá, Alisson? Tipo assim, ó, dentro de uma empresa, por exemplo, é mandado muito documento, né? Hoje em dia é mais online, né? Mas quando era mandado muito documento impresso, daí tu imagina, tu manda um documento com uma fonte de um tamanho, aí tu recebe de outro, aí tu tem que arquivar todos os documentos. Daí um tem a letra assim, o outro tem a letra assim, o outro tem uma margem assim, o outro tem outra margem assim, sabe? Então fica muito confuso, sabe? Fica ruim, sabe aquele negócio assim, ah, tá ruim de ler, sabe? Tá ruim de ler. Não é bom, porque daí tu vai ler um documento que está de um jeito, depois tu vai ler outro que está de outro jeito, então eles decidiram, né, padronizar isso, né? Então essa padronização foi feita por uma norma, né, da ABNT. Fechou? Ó, para vocês terem uma ideia como tem norma, tá? Eu que sou da engenharia mecânica, né, oriundo da engenharia mecânica, né, a gente faz muito desenho técnico, né? E aí as folhas variam de tamanho de acordo com o desenho que tu vai fazer. Tem uma norma somente para especificar como é que dobra a folha do desenho técnico, para vocês terem uma ideia. Para que isso fique tudo normatizado certinho, né? Então, para que a gente consiga botar uma folha, por exemplo, assim, ó, se a gente usa uma folha A2, né, uma folha A2, né, que é um tamanho de folha, elas são A2 não, desculpa, A3, elas são duas folhas A4. Então a dobradura da folha A3 é no meio, porque todo desenho técnico ele tem que ficar no final do tamanho de uma folha A4. Então, por exemplo, a folha A2 são 4 folhas A4, certo? Então, eu tenho que fazer 4 dobras para ela ficar do tamanho de uma A4, certo? Então, até isso é normatizado, certo? Beleza? Então, vamos fazer um intervalinho agora, 10 minutinhos, rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.
Vamos voltar então. Voltando do intervalo, todo mundo se esticando, estica para cima, estica para os lados. É bom alongar, pessoal. Não podemos esquecer de alongar, ó. Um alongamento é bom. Estica o corpo, acorda o corpo de volta, traz para a aula de volta. Então tá, vamos lá. Vamos continuar aqui com a aula. Então a gente vai trocar um pouquinho. Trocar não, né? Na verdade, continuar com o assunto comunicação. Só que agora a gente traz um pouquinho mais para dentro das equipes de trabalho, tá, pessoal? Então, a definição, né, de comunicação em equipes de trabalho é basicamente a forma de transmitir as informações entre os membros de todos os níveis de maneira clara e objetiva. Quando bem feita essa comunicação, ela evita ruídos na comunicação das equipes no ambiente de trabalho e incentiva o aparecimento de lideranças na equipe, certo? Então, essas são uma definição complementando a outra, né, de comunicação em equipes de trabalho, tá? E aí, pessoal, para se trabalhar em equipe e se comunicar muito bem, né, a gente tem algumas habilidades que são extremamente importantes, muito bem observadas pelas empresas atualmente, tá? E que a gente vai ver aqui. Primeira habilidade é a comunicação, tá? Então, a gente se comunicar de uma maneira clara e eficaz faz toda a diferença no trabalho. Por quê? É muito importante que a gente se faça entender pelos colegas e assim a equipe consegue se entender, tá? Porque muitas das vezes, se a gente não se faz entender, né, o receptor não recebe bem a mensagem, certo? Então, essa parte de comunicação é muito importante. Segunda habilidade para se trabalhar em equipe, saber gerenciar conflitos, né? Então, é bem comum na equipe de trabalho que nós tenhamos aí uma diversidade, seja ela de pensamentos ou de comportamentos até, porque normal, né? Cada pessoa é diferente, tem uma vivência diferente, pensamentos diferentes, tudo diferente. Então, para que os objetivos da nossa equipe sejam alcançados, a gente deve, né, sempre utilizar os conflitos que vão acontecer como uma forma de crescimento pessoal e crescimento da equipe, tá? Porque se não tivermos conflitos, não há crescimento, né? Sempre de conflitos saem novidades, sai crescimento, seja intelectual, seja, né? Então, só precisam esses conflitos serem bem gerenciados para que a gente consiga tirar essas vantagens dele. Terceiro, proatividade, né? Então a gente ter iniciativa, a gente ser proativo, né? A palavra proativo ganhou muita força, né, nos últimos tempos, né? Que é basicamente a gente ter iniciativa, né, de fazer alguma coisa sem ninguém pedir, né? Então ter essa proatividade, né, nos membros da equipe vai ser extremamente imprescindível para o sucesso, né? Porque pessoas proativas enxergam e resolvem problemas antes de os problemas acontecerem, beleza? Quarta habilidade, delegar, né? Então é muito importante conhecer na nossa equipe os talentos e as qualidades individuais, né? Então, os talentos e as qualidades que cada pessoa da equipe tem, para que quando se delegue um trabalho para a pessoa, ela consiga cumprir com maestria, né? Sem desperdiçar tempo, sem desgastar a pessoa, sem a pessoa errar, sem a pessoa ter retrabalho, né? Porque é muito ruim quando a gente trabalha numa empresa e a gente é colocado para fazer algo que a gente não tem tanto conhecimento, né? Então isso é ruim, né? Gera tempo, gera erro, gera retrabalho, né? Então se a gente conhecer muito bem as qualidades e talentos da nossa equipe, a gente consegue colocar essas pessoas nos locais certos de trabalho. Outra habilidade, incentivar e motivar, né? Então, todas as pessoas têm as suas motivações, os seus incentivos internamente. Mas quando a gente faz ali um elogio público ou faz um incentivo público para aquela pessoa se sente valorizada de alguma forma, né? Usam muito aí na igreja, Helena. Show de bola, legal.
Legal? Sempre importante quando a gente está em pessoas, né? A gente usar dessas habilidades, tá? Então, esses incentivos, esses elogios, né, mexem lá no âmago da pessoa, lá dentro da pessoa, né, e ela se sente mais incentivada, né, se sente bem ali no local de trabalho. Outra habilidade é a empatia, né? Então, quando a gente gerencia ali, né, uma equipe, né, a gente tem que saber também se colocar lá no lugar do outro, né? Porque isso vai fazer com que a gente consiga genuinamente ajudar essas pessoas, né? Então, a empatia trata-se de basicamente não fazer para outra pessoa o que eu não quero que façam comigo, beleza? Outra habilidade é a flexibilidade, talvez a habilidade muito necessária para vocês que serão futuros técnicos de segurança, tá? Por quê? A gente, na flexibilidade, na habilidade da flexibilidade, né, a gente tem que manter a nossa mente sempre aberta a ouvir outras ideias que sejam diferentes da nossa, né? E na segurança do trabalho isso acontece muito, tá? De a gente ouvir as pessoas falarem, etc., ideias, falarem alguns outros assuntos, né? Então a gente tem que ser bem flexível, ok? E por último, a cooperação, né? Não existe equipe sem cooperação, tá? Não faz sentido, ok? Então, pessoas que ajudam as outras pessoas da equipe são cooperadoras, beleza? Fechou? Seguimos. Então, pessoal, a gente viu ali, né, que o trabalho em equipe, a pessoa que vai gerenciar esse trabalho em equipe, né, ela sempre vai buscar um consenso, né, que é eliminar diferenças e interesses específicos, né, para poder promover ali naquele meio a criatividade e a inovação, e vai sempre procurar gerir esses conflitos buscando a harmonia da equipe, tá? E aí eu trago aqui algumas dicas de conduta, né, que devem ser feitas na empresa, né? Por exemplo, demonstrar comprometimento, respeitar as ordens, cumprir as regras da empresa, utilizar roupas discretas e não apelativas, respeitar os horários, sempre sanar suas dúvidas antes de fazer algum trabalho, demonstrar iniciativa e ouvir mais do que falar, pois nós temos 2 ouvidos e uma boca para falar menos do que ouvir. Beleza? Então, essas são algumas dicas, né, de maneira geral, de conduta na empresa, tá? Agora, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Não? Não? Não. Agora eu vou botar o meu fone, porque chegou a hora. Chegou a hora da alegria. Chegou a hora do nosso quiz. Fechou? Só deixa eu arrumar aqui para ver se vocês... Para nós ter a musiquinha, né? Senão não faz sentido. É aqui mesmo. Então chegou a hora do nosso quiz. Tá? Pessoal, bah! Aí tu me pegou, Josilane. Aí eu fui surpreendido. Para quem não participou das outras semanas, tá? O quiz é o seguinte: são 10 perguntas. Essa semana eu trouxe 3 alternativas cada pergunta, tá? Eu leio a pergunta, leio as alternativas e vocês têm 1 minuto para responder essa pergunta no chat. Beleza? Vamos lá? Podemos começar? Ok? Podemos? Tá dormindo, Wesley? Então acorda. Acorda que agora é a hora. Primeira pergunta. Quais são os 3 elementos para a comunicação? Deixa eu trocar aqui. Emissor, contexto e canal. Emissor, canal e receptor. Ou canal, emissor e telefone. 1 minuto para vocês responderem. Bastante letra B. E agora todo mundo respondeu letra B. Segundos, pessoal.
Cada semana eu mudo alguma coisa do quiz, né? Essa semana eu botei ali, ó, atrás, marca d'água. Vamos lá. 10 segundos para vocês responderem. 3, 2, 1. Quem respondeu, respondeu. Todo mundo respondeu letra B. E a resposta correta é letra B. Emissor, canal e receptor. Show de bola, pessoal. Parabéns para vocês que responderam. Vamos então para a segunda pergunta. Quais os dois níveis de fala que temos, tá? Aqui eu considerei a gíria, tá? Letra A, culta e coloquial. Letra B, coloquial e pessoal. Ou letra C, culta e direta. 1 minuto. Letra A, bastante. Segundos. 3, 2, 1. Se foi 1 minuto. Acertou quem colocou letra A, culta e coloquial. Então, parabéns a todos aí que responderam a letra A. Próxima pergunta. Que texto escrevo quando quero apresentar algo proveniente de um trabalho? Letra A, relatório. Letra B, carta. Ou letra C, resumo? Foi 1 minuto. Aí deu bastante divergência, né? Mas acertou quem colocou letra A, relatório. Então, o relatório é o documento que relata, né, algum trabalho que foi feito. A carta relata uma história ou algo assim, né? E o resumo resume um trabalho, né? Então, ele não vai demonstrar todo o trabalho que foi feito no resumo. É apenas um resumo, né? Como diz ali o próprio nome, de todo o trabalho que foi feito, tá? Mas no resumo a gente não vai ter resultados, né? A gente não vai ter essa parte, tá bom? Próxima pergunta. Que documento é elaborado durante uma reunião? Letra A, relatório. Letra B, ata. Ou letra C, resumo? 1 minuto. Travou. Antes de entrar B, né? Vai ser que tem que fazer o letra B. Ó.
10 segundos. Acabou 1 minuto e acertou quem colocou letra B, ata, né? Então, ata é um documento que exclusivamente é feito durante uma reunião. Beleza? Próxima pergunta. Qual tipo de texto tem por objetivo esquematizar algum conteúdo? Letra A, carta. Letra B, memorando. Ou letra C, resumo. 1 minuto. Acabou 1 minuto. E acertou quem colocou letra C, resumo. Então, pessoal, o resumo, ele esquematiza, né, todo aquele trabalho lá de 98 páginas em poucas linhas, né, para a gente saber o que a gente vai encontrar naquele trabalho, né? A carta não tem esse padrão de esquematizar nada e o memorando ele é utilizado para a gente passar informações, né, sobre a rotina ali de trabalho. Fechou? Então, o resumo é quem vai esquematizar todo aquele trabalho grande em um texto menor para a gente entender o que a gente vai encontrar naquele trabalho. Beleza? Próxima pergunta. Qual o tamanho da folha recomendada pela ABNT? Letra A, A2, letra B, A4 ou letra C, A3? Vira que essa semana eu não coloquei só a letra B, porque as outras letras também. Semana passada foi 5 letras B, né? Bom, Edson, tá lá? Boa noite, querido. 13 segundos, pessoal. 4, 3, 2, 1. Acabou 1 minuto. E acertou quem colocou letra B. Então, folha 4, né? Mais especificamente, 197 por 297. Eu, a gente sabe ter decorado. Próxima pergunta. Assinale uma alternativa que é uma habilidade para se trabalhar em equipe. Letra A, empatia. Letra B, energia. Ou letra C, saúde. Bastante letrado também. Uma de letrado. Vamos letrado já. Isso aí não vai sair no contexto. Segundos, pessoal. Segundos. 5, 4,
3, 2, 1. Você foi 1 minuto. Acho que temos um consenso aqui que é a letra A. E a resposta é a letra A, né? Então, uma das habilidades muito importantes para a gente trabalhar em equipe é a empatia, que é nos colocarmos no lugar dos outros, beleza? Próxima pergunta. Quais são as duas características para o trabalho em equipe? Letra A, consenso e cooperação. Letra B, gestão de conflitos e empatia. Ou letra C, consenso e gestão de conflitos. 1 minuto. Já temos divergências. Vamos ver. Tá? Fazendo letras aí, cara. Vamos lá. No ar, 20 segundos. 4, 3, 2, 1. Você foi 1 minuto. Quem respondeu, respondeu. Essa tivemos bastante divergências. E a resposta é letra C. Consenso e gestão de conflitos, né? Então, duas características muito importantes. Tinha um slide que tinha elas separadas, que é o consenso, né? É a gente conseguir, né, um consenso entre a equipe, e a gestão de conflitos, né? Para a gente conseguir gerir os conflitos. Fechou? Gabriela, esse Y foi do quê? Foi de dúvida? Foi de afirmação? Foi de negação? É igual o nosso bar, né? Escrito não dá para saber. Beleza? Próxima pergunta. Assinale a alternativa que mostra uma boa conduta na empresa. Letra A, respeitar as ordens. Letra B, limpar o local de trabalho. Ou letra C, desrespeitar as ordens. 1 minuto. Isso é bem simples, né? Segundos, pessoal. 10 segundos. Quatro, 3, 2, 1. Quem respondeu, respondeu. Acho que todo mundo respondeu letra A, né? E a resposta é letra A. Então, respeitar as ordens. Fechou? Próxima pergunta. Assinale uma alternativa para se... uma característica, né? Para se trabalhar em equipe. Letra A, consenso. Letra B, flexibilidade. Ou letra C, atenção. 1 minuto. Bastante letra A e letra B. Faltam 10 segundos. 3, 2, 1. E você foi o tempo. Acertou quem colocou letra A ou B.
tá? Esse eu confesso que tem duas respostas. Pode ser consenso ou pode ser flexibilidade. Show de bola, pessoal. Aqui no último slide nós temos algumas referências, caso vocês se interessem pelos assuntos que a gente falou hoje, tá? E agora se encerrou os assuntos da aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Gostaram do quiz de hoje? O que acharam? Show de bola? Show de bola, show de bola? Boa, gostaram, gostaram? Pessoal, sobrou um tempinho aqui. Nós podemos... O que vocês acham de eu abrir o questionário avaliativo e a gente conversar um pouquinho sobre as questões aqui? Ver mais ou menos o que vocês vão encontrar no questionário avaliativo? Pode ser? Ah, só lembrando, tá? Os questionários não são iguais para todo mundo, mas os assuntos são iguais, tá? Beleza? Ah, legal, Thay, legal. Então tá, então eu vou abrir ele aqui para nós darmos uma olhada. Muita gente já fez, tá? Deixa eu voltar as questões aqui, peraí. Deixa eu abrir direitinho aqui. Não, não sou eu que mudo, como é que acontece, tá? A gente tem um banco de questões de vários assuntos. Ó, o Alisson falou que fiz 3 e estava diferente, A gente tem um banco de questões, onde a gente bota as questões lá sobre os assuntos que a gente quer botar, né? E aí o próprio sistema seleciona 10 e coloca na prova. É assim que funciona, certo? Então, algumas fui eu, algumas não fui eu, certo? Aí cada professor elabora um pouco, entendeu? Então, algumas foi eu, algumas não foi eu. Mas assim, pessoal, como é que eu vou dizer para vocês? Todas as avaliações que vocês vão fazer dessa, por exemplo, essa aqui, né? Por exemplo, vocês vão fazer 3 tentativas, né? Vai aparecer diferentes, tá? As difíceis foi eu, não. Ô, Alisson, sabe que eu não sou esse cara, né? Sabe que eu sou o cara parceiro, que consegue mais prazo, que consegue mais tentativas. Eu sou na parceria. Eu tô na parceria com vocês. Tô do lado de vocês, pô. Então, assim, ó, vocês vão encontrar questões diferentes, mas os assuntos são os mesmos, né? Então, serve para a gente conversar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um questionário, né? A primeira pergunta é sobre ali a parte informática, né? Softwares de escritório, né? Então, tranquilo para vocês conseguirem responder, né? Então, aqui ele fala um pouquinho de informática, tá? Informática é um assunto que a gente vai tratar semana que vem, tá? Como a avaliação vai ficar aberta até dia 21, vocês podem, né? Esperar para fazer semana que vem, mas eu acho que são bem poucas questões de informática, tá? A maioria é tudo dessa semana. Então, aqui, ó. Entre as opções que seguem, selecione aquela que apresenta somente termos técnicos de informática, tá? A gente tem 4 alternativas aqui, bem tranquilo, tá? Tudo tem no livro ali para vocês verem. Não, ele quer que selecione palavras, né? Que são termos técnicos de informática, né? Então, lá no livro, vocês têm vários termos técnicos de informática. E aí vocês vão chegar aqui, ver o que vocês acham que é os termos técnicos, né, de informática. Ou vocês podem pegar cada termo desse, né, colocar, vou dar uma dica, né, colocar no Google, procurar, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Procuram o que é cada termo, se vocês não acharem no livro, né? Fica bem tranquilo de responder. Essa é a questão número 1. Questão número 2, né? Depois de estudar os tipos de textos técnicos que a gente viu hoje, que circulam nos ambientes profissionais, analisa o texto a seguir. Então, ele tem aqui todo um textinho aqui. O texto anterior é um exemplo de que tipo de texto técnico, né? Não, você pode... Não, Alisson, não é cola. Você faz... Pode procurar, não tem problema nenhum. Por isso que quando fecha aqui e procura no material, ele não perde uma tentativa. A gente quer que vocês procurem no material, né? Certo? Não tem problema nenhum.
E aqui vocês vão ler o texto, vão ver a estrutura dele e vão dizer se é um resumo, se é um relatório técnico, se é uma ata ou se é uma carta, né? Uma carta, nesse caso, uma carta comercial que tem aqui. Fechou? Próxima pergunta. Tá sofrendo, Tânia? Sofre não. É tranquilo. Aqui ele fala um pouquinho dos tipos de linguagem, né? Que a gente viu nessa questão aqui. Então aqui diz, ó, identifique entre as frases destacadas. Então aqui embaixo a gente tem 4 frases diferentes, tá? Aquela que apresenta o exemplo adequado de linguagem culta. Então vocês vão ver lá o que é a linguagem culta, o que ela preza, tudo certo. E aí vão ver qual dessas frases é a linguagem culta, né? Então, aí vai vir aqui, clicar na que vocês acham que é e ir para a próxima questão, beleza? Então, a gente viu hoje também linguagem culta. Aqui, a questão é o seguinte: assinale a alternativa que corresponde ao conceito de comunicação relacionado ao que foi escrito, né? Então, aqui, quando se trata de comunicação, tanto oral quanto escrita, no ambiente de trabalho, assim como a roupa, é necessário que haja uma adequação, que irá depender dos fatores contextuais. Isso é, se você for escrever um e-mail para concorrer a uma vaga de emprego, certamente será bem diferente de uma mensagem instantânea para marcar um encontro entre amigos. Considerando esse texto, assinale a alternativa que corresponde. Boa noite, Eide, ao conceito de comunicação relacionado ao que foi descrito. Então, vocês vão ver aqui o que fizer mais para vocês, vocês vão ali acabar assinalando. Próxima pergunta. Aqui fala, né? Assinale a alternativa que apresenta um dos fatores destacados ao adaptar o nível de linguagem, né? Então, vocês vão fazer a leitura do texto, ver o que faz sentido e assinalar. Beleza? Aqui, assinale a alternativa que corresponde a uma característica de equipe, certo? É bastante interpretação de texto, né? E as questões têm bastante interpretação de texto, porque mais para frente vocês vão fazer uma prova, né? Que se chama o SAEP, e o SAEP tem textos um pouco maiores, né? Certo? Então, vou assinalar uma característica de equipe, beleza? Questão número 7, sobre software de escritório, né? Então, selecione na sequência o item que não está em consonância com a sua respectiva função. Então, ele fala aqui de vários softwares de escritório. Não, é tranquilo também, não precisa se preocupar. Vários softwares de escritório, tá? E vocês vão ver qual que não fala sobre a função, tá? Então, o que está errado, no caso. Na questão 8, né? Considerando, assinale a alternativa verdadeira sobre a aplicação dos níveis de linguagem, né? Então, também uma questão sobre níveis de linguagem que a gente viu hoje, beleza? Na questão 9, né? Um pouquinho de informática, né? Então, ó, escolha entre as opções aquela que apresenta a definição correta dos itens que segue, né? Então, vocês vão ler aqui e ver qual é a definição correta. E a última pergunta que está aparecendo para mim aqui é a seguinte: interpretação de texto, né? Sobre onde colocar uma vírgula, onde não colocar. Então, tem uma mensagem aqui que ela é ambígua, né? Ou seja, ela tem mais de um sentido por conta de falta de vírgula. Então, vocês vão botar, ver o que falta aqui de vírgula e assinalar, beleza? Mas como eu falei, né? Pode ser que algumas questões dessas apareçam para vocês, algumas não apareçam, porém, os assuntos são os mesmos, certo? Então, por isso que é importante que vocês façam a leitura do material didático, como está indicado lá no plano de estudos, certo? Não esqueçam de fazer essa leitura. Por quê? Porque lá tem todo esse contexto, tudo isso que a gente tem ali nas questões. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Estou aqui disponível. Se tirar 10 na primeira tentativa, tem que fazer as outras ou pode encerrar? Pode encerrar. Não precisa fazer tudo. As tentativas vão ficar lá, né? Mas não precisa fazer outras, tá? Para quem, por exemplo, tirei 8, tá? Ou tirei 7. 6 já passa, né? Se tirar 6, ou 7, ou 8, ou 9, que não é o 10, quero tentar de novo. Tem tentativas ainda, vou tentar de novo. Tirei uma nota menor, vai prevalecer a nota maior, tá? Não precisa ficar preocupado. Tirei uma nota menor, agora baixou a minha nota. Não.
sempre vai, das 3 tentativas, vai prevalecer a nota maior. Ó, por exemplo, o Alisson falou que ele tira nota boa e depois faz de novo e tira uma nota menor. Então, sempre vai prevalecer a nota maior. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Fechou então, pessoal. Estamos encerrando então a aula de hoje, tá? Tudo que foi apresentado hoje na aula, tá? Tanto os slides quanto a gravação, vai ser colocado lá no Moodle, tá? Os slides eu já vou colocar agora. A média é 6. Isso. Tirou 6, passa. Se não tirou, vai fazer a recuperação um pouquinho mais para frente, tá? Mas vocês vão ser avisados sobre a recuperação. Então, o slide eu já vou colocar agora, encerrando aqui eu já vou colocar. E a gravação um pouquinho mais tarde, tá? Mas amanhã já vai estar disponível para vocês. Fechou? Pessoal, prazerzão aí dar aula para vocês hoje. Semana que vem nós temos mais uma webconferência dessa unidade curricular, beleza? Não esqueçam de fazer a leitura do material conforme está na agenda de estudos, ok? E não esqueçam de fazer o questionário avaliativo, certo? É a nota de vocês da unidade curricular, tá? Caso vocês tenham dúvida, podem me procurar lá no Moodle que eu respondo vocês. Valeu? Uma boa noite para vocês, uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de estudo. Que Deus nos abençoe e até semana que vem. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau, pessoal.